Então vamos lá. Ah, vamos lá, gravando. Vamos para a segunda parte de hoje, tá? A segunda parte de hoje aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da formalização do modelo de programação linear, tá? Então, para que o Simplex possa funcionar, nós precisamos de condições prévias do modelo matemático para que o Simplex funcione, né? E isso a gente chama de forma padrão. Então, para a gente colocar na forma padrão, nós temos que entender os elementos, todos os elementos técnicos que constroem um modelo matemático de programação linear. É importante a gente compreender essa questão de modelo, tá? Porque, assim, as dissertações e teses, elas caminham no métodos numéricos por uma direção que é a mesma direção que o mundo inteiro está indo. Ou seja, qual que é? Se eu estou focado muito no problema, o modelo matemático de programação linear, geralmente inteira mista, que é o que a gente chama de PLIN, programação linear inteira mista, ou em inglês o MILP, né, Mixed Integer Linear Programming, o MILP. O modelo matemático, ele geralmente faz parte de uma abordagem maior, onde que o modelo matemático é uma das etapas dessa solução do problema. Assim como algumas heurísticas e meta-heurísticas, e principalmente as mat-heurísticas que estão sendo desenvolvidas, sendo publicadas ultimamente, elas usam a solução do modelo de programação linear como uma solução parcial ou uma parte da solução dentro de todo um ciclo de otimização maior, tá? Então, a gente já está começando a entender, não estou falando matematicamente ou academicamente falando, a entender modelos, não somente o modelo matemático em si, mas todo o contexto e todas as condições no qual o modelo matemático está inserido, tá? Então, o modelo matemático geralmente é uma parte do meu modelo, do meu algoritmo de solução, da minha metodologia de solução, tá? É muito comum dentro principalmente na engenharia mecânica, engenharia de produção e administração, é muito comum nós termos modelos decisórios ou modelos de avaliação, tá? Geralmente esses modelos são modelos não matemáticos, né? São modelos onde você segue uma série de passos, uma série de verificações, o que lá na parte de qualidade nós chamamos de folha de verificação. Então, nós seguimos alguns passos, vamos verificando se está de acordo ou não está de acordo aquela situação, e ao finalizar essa folha de verificação, essas condições, eu tenho lá minhas conclusões, se aquele processo que eu estou investigando está adequado ou não está adequado, é aderente ao modelo, não é aderente ao modelo, etc. Dentro da nossa lógica matemática, essa evolução que nós estamos tendo do modelo matemático, ela é uma evolução que já é antiga, mas que agora está começando a fazer sentido dentro dos processos decisórios das empresas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo aqui em marketing, tá? Não sei se tem alguém que trabalha em marketing aí, mas não tem, tenta bem longe daquilo que o métodos numéricos faz, tá? Mas em marketing. Então eu tenho lá um conjunto de campanhas, um conjunto de ações, onde que nessas ações eu tenho as condições lá de entrada. Quantas pessoas eu atingi com essa campanha, o quanto que eu investi, o meio de comunicação, e assim por diante, tá? E a partir disso, essa campanha vai ter um resultado. Então, ela vai ter lá tanta de convergência, de conversão, a pessoa que recebeu a campanha foi lá comprar, isso já tinha taxa de conversão, e
quanto que ela comprou é o valor da conversão. Então, eu tenho lá um valor médio de conversão, tanto para cada campanha. Muito bem. O que, em geral, tá? Não estou falando especificamente, porque não é minha área marketing, mas em geral, como é que é feito tradicionalmente? Por tentativa e erro. Você vai ajustar, faz uma tentativa, ou seja, faz uma campanha, deu efetivo, vai lá, tenta de novo, aí fica melhor, fica pior, muda alguma coisa, muda o público-alvo, muda o produto que está em promoção, você faz alguma mexida e tenta de novo e assim por diante. Então, a tentativa e erro geralmente é a solução. Só que se eu tenho uma base de dados bem sólida e bem robusta, eu poderia muito bem pegar um modelo onde que as minhas respostas, ou seja, a taxa de conversão, o valor monetário da conversão fosse a minha função objetiva, eu quero maximizar esse retorno, e todas as condições foram as restrições e meu modelo vai escolher. Maximize o dinheiro que eu tenho, o dinheiro é limitado, cada campanha tem um custo, eu tenho um dinheiro limitado, então, dado que eu tenho esse dinheiro até tanto, quais são as campanhas que eu vou escolher para poder fazer uma efetividade maior de retorno das minhas campanhas publicitárias, ou minhas campanhas de marketing, por exemplo. E isso é uma coisa que há pouquíssimo tempo atrás, 5, 10 anos atrás, era impensável na área de marketing. Impensável. Era algo coisa que estava muito longe. As pouquíssimas, raríssimas pessoas que faziam isso eram os grandes marqueteiros que tinham, que existem até hoje, né? São as pessoas que conseguiam transformar esse problema que ele é essencialmente não matemático em matemático, porque eu tenho um banco de dados agora. Então, isso não aconteceu só lá no marketing, mas aconteceu muito, por exemplo, na produção em si, na engenharia mecânica, na engenharia de produção, isso acontece direto, tá? De você fazer uma abordagem mais heurística com relação, por exemplo, uma linha de produção, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, trocar insumos, vai fazendo de heurística, vai fazendo o que a gente chama de sensibilidade do modelo de produção, vai fazendo de maneira heurística. Só que isso pode acarretar em custos muito altos, né? Então, a formalização de um modelo matemático, ela é necessariamente a compreensão de todas as condições reais, operacionais, as condições físicas, as condições monetárias, as condições financeiras, no caso, né? As condições operacionais daquele sistema que eu estou estudando para a transformação de um modelo matemático. Então, esse é o nosso objetivo hoje de formalizar e compreender isso. Reparem que, para que eu formalize um modelo real, só o fato de eu transformar aquele problema em um modelo matemático de programação linear, ele já vai fazer um ganho para o tomador de decisão, que é a compreensão do todo. Então, só isso por si só já seria um grande salto, né? A vantagem é que a gente tem ainda a solução lá na frente. Então, é importante entender toda essa formalização dos modelos matemáticos justamente para que a gente tenha esse pulo do gato, essa compreensão, tá? Por isso, eu reforço com vocês o fato de vocês têm a lista de exercícios que eu estou passando, mas em paralelo à lista de exercício, peguem exercícios resolvidos, já modelados, tem nos livros, na internet, onde quiser, e compreendam as lógicas. Porque essa formalização, saindo do problema real, formalizando no modelo matemático, essa transição é o que nos aumenta a cabeça com relação ao conhecimento específico. E aí, sei lá, tem alguém que se formou aqui em matemática pura, sei lá, bacharelado em matemática, nunca tinha visto um problema operacional antes. Começa a fazer isso, você começa a entender de produção, de logística, de medicina, de marketing, de educação física, de RH, você começa a entender de outras áreas de interesse, e porque a transição matemática ela é independente da aplicação que nós estamos fazendo. E é nessas compreensões onde você fala assim,
puxa, olha só, trabalhar com toda a logística, por exemplo, da pandemia do coronavírus. Né? Se tivesse um modelo matemático, não só para fazer a previsão, porque isso está cheio e tem muita gente acertando, muito mais do que os governos, mas e os governos não usam, né, infelizmente. Mas um modelo matemático da própria movimentação das pessoas, tá? Se nós usássemos o rigor matemático para isso, usássemos a lógica matemática, com certeza absoluta, e eu só posso colocar minha mão no fogo para vocês, as decisões operacionais logísticas da cidade iam ser muito melhores definidas. Porque a gente teria que se obrigar a pensar em todas as restrições, as condições para que aquilo é satisfeito. Então, por exemplo, eu podia fazer um modelo bem grande para minimizar a proliferação do vírus, dadas as condições que eu tenho. Grupo de risco, movimentação de ônibus, quantas pessoas de carro, quantas pessoas de ônibus, quantas pessoas de aplicativo, bicicleta, etc. Condições das vias, empresas abertas, empresas fechadas. Obviamente que isso não seria um trabalho tão simples da noite para o dia, mas é possível. Né? Isso a gente chama de logística humanitária. E aí é nessas transições, pessoal, nessa transição de um problema real para o modelo matemático, que saem as grandes ideias das teses, das dissertações. E é isso que publica hoje em dia. Hoje em dia não é só um algoritmo, né? Não é só desenvolver um algoritmo novo, mas a percepção ou a ideia de você ter uma metodologia. A metodologia passa por uma modelagem matemática, preferencialmente de programação linear, porque a gente consegue a solução de uma maneira melhor, mais rápida, mais garantida do que de não linear, na maioria dos casos, obviamente. A gente consegue amadurecer o problema, obtendo uma solução, e aí, quando você explica isso num artigo científico, isso é muito bem visto. Se você usa técnicas avançadas de otimização, modelos mais robustos, programação inteira, binária, mate heurística, que são heurísticas misturadas com o modelo exato, você tem aí as teses e dissertações saindo daí, tá? Então, é essa transição que nós vamos fazer agora, tá bom? Eu vou abrir aqui, agora eu vou compartilhar minha tela. Todos estão vendo? Sim. Sim. Beleza. Sim, professor, beleza. Então, vamos lá. Então, tá. Eu vou abrir o livro aqui da Patrícia Belfiore, que dos livros em português é o livro que eu mais gosto, tá? Dos livros em português. É o da Patrícia Belfiore e o do Yanasi Morábito, que é um livro vermelho, azul e amarelo, que é um livro de pesquisa operacional para engenharia, para cursos de engenharia, e esse aqui da Patrícia Belfiore também é pesquisa operacional para cursos de engenharia. Ele tem dois livros, a Patrícia Belfiore, que é esse aqui, que é o mesmo livro, só que é para administração, economia, e esse aqui para engenharia. A diferença do mesmo livro entre da Patrícia Belfiore para administração e para engenharia é que aqui tem um pouquinho mais de conteúdo teórico, tá? Então, em português, eu gosto muito desse livro aqui, junto com o livro de otimização do Pisolato, tá? Com esses dois livros aqui, dá para ter uma base muitíssimo boa para depois passar por um livro mais robusto, tá? Então eu vou seguir o livro aqui e vou fazer anotações no livro para ver se a gente funciona hoje. Como eu falei para vocês, vou tentar variar bastante a maneira com que eu estou apresentando as coisas, tá? Então vamos ver se funciona bacana, tá? Então a ideia nossa aqui agora é a formulação matemática de um modelo de programação linear. Obviamente que nós já falamos, então, as variáveis de decisão contínuas, função de maximizar ou de minimizar, e restrições lineares de igualdade ou desigualdade, tá? Ou seja, não vamos esquecer aqui, vou falar aqui, porque senão lá na dissertação e na tese, quando vocês defenderem, vocês falam errado e eles vão falar assim, o professor Cássio não falou isso. Se nós temos igualdade, então nós temos equações. Se nós temos desigualdades, nós chamamos de inequações. Pelo amor de Deus, não vão escrever isso errado na dissertação e na tese. Ou eu chamo tudo de restrição ou de sentença matemática,
tá? Ou o que for igualdade de equação, o que for desigualdade de inequação. Não vai chamar tudo de equação. As equações, as equações, as restrições. Aí o cara bota um monte de desigualdade lá. Tá errado. Não pode, tá? Então, igualdade equação, desigualdade inequação, ou eu chamo tudo isso de sentenças matemáticas ou restrições mesmo, tá bom? Muito bem, então aqui tá um modelo geral, tá? O modelo geral, então, eu tenho lá uma função, vamos lá, vamos começar a escrever aqui. Aqui. Uhum. Não, fechar. Acho que aqui não vai dar para escrever. Aqui? Não, editor de texto. Não. Não. Aqui assinatura não. Acho que nesse arquivo aqui não dá para a gente escrever. Tá? Mas dá para a gente colocar aqui um balãozinho, qualquer coisa, e digita, tá? Vamos fazer assim. E aqui eu vou grifar, então, aquilo que importa, tá? A primeira coisa aqui, ó, que nós estamos vendo é que sempre eu vou ter, na função objetivo, coeficientes multiplicando as variáveis, tá? Esses coeficientes aqui tem que ser alguma coisa em que faça sentido tanto para maximizar quanto para minimizar, tá? O que é importante a gente entender aqui? Não tem problema nenhum esses coeficientes serem positivos ou negativos, não tem problema nenhum, tá? O que não pode acontecer é eu ter multiplicação de variáveis, isso aqui em hipótese alguma, tá? Mas não tem problema nenhum aqui os coeficientes serem negativos. Eu estou maximizando e aparece um cara negativo, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho que entender bem o que ele significa. Assim como eu vou ter aqui as matrizes aqui, então, A1, que é o primeiro termo, A1, primeira linha, primeira coluna, vezes x1, A1, 2, primeira linha, segunda coluna, x2, assim por diante, até a enésima coluna. Eu tenho m linhas, então eu tenho m restrições, n variáveis. Obviamente que aqui eu vou terminar com AMN, tá? Enésima linha, enésima coluna, tá? E aí eu vou ter os meus termos independentes. Uma restrição sempre de desigualdade, menor ou igual, maior ou igual, ou a igualdade. Importante lembrar que eu falei para vocês, um modelo tem que ter aí o domínio, tá? O domínio delas. Então, Z é a função objetiva, as variáveis de decisão. Não vamos esquecer que o primeiro passo sempre vai ser esse. Perdão. O primeiro passo é sempre definir as variáveis de decisão. Perdão, gente. Deixa eu tomar um golinho d'água. Dá para escutar até o barulho da água aí no microfone. Eita. Só um pouquinho. Me afoguei. Então, sempre o primeiro passo são as variáveis de decisão, não tem jeito, não tem como. Isso eu estou falando da forma de formalizar isso, tem que ter as variáveis de decisão primeiro, tá? Então, índices, parâmetros, conjuntos, vem para as variáveis de decisão, para depois a função objetiva e as restrições. A função objetiva e as restrições depois podem vir de qualquer ordem, tá? Então, e aí eu tenho um modelo. O que a gente vai falar hoje é justamente aqui agora a forma padrão. É isso que importa, tá? Muito bem. A forma padrão, aqui estão as condições, tá? Maximizar ou minimizar. A gente vai ver que tanto faz. Da maneira com que eu resolvo o simplex, eu sempre boto de maximizar, tá? Eu sempre boto a função objetivo na forma padrão de maximizar. Por quê? Porque faz mais sentido para mim, na hora que eu vou colocar no quadro simplex, e depois lá nas demonstrações,
Embora a gente use lá as demonstrações de minimizar, vai fazer bastante sentido na explicação da lógica da demonstração a função objetivo de maximizar. Vocês vão entender isso daqui 2, 3 aulas, tá? Então, as condições que a gente tem que obedecer para estar na forma padrão. Por que a gente tem que ter na forma padrão? Porque o algoritmo simplex só funciona se o modelo de programação linear estiver na forma padrão. Se ele não estiver na forma padrão, o algoritmo não funciona. Não funciona. Ah, professor, mas eu já vi, teve uma vez que eu fiz a disciplina lá na graduação, não sei aonde, ou eu vi um livro que a pessoa conseguia ir fazer o simplex e direto e tal. Beleza, pode até ser. Entretanto, não é o algoritmo simplex. A pessoa deu muita sorte de conseguir convergir o algoritmo, porque pode ser que você não consiga convergir, se você não seguir a forma padrão, tá? Tudo aqui é para ter um rigor matemático e dizer assim, o algoritmo simplex funciona se eu começar ele do zero, e o meu modelo estiver na forma padrão. Aí eu tenho garantia que eu vou chegar na solução ótima se ela existir. Se eu não tenho a forma padrão, ou eu não começo ele do zero, eu vou ter que dar um jeito de chegar no simplex. E o simplex pode não garantir a otimalidade, tá? Então, as condições são, os termos independentes das restrições devem ser não negativos. Os termos independentes aqui são não negativos. A gente chama esse cara aqui de RHS. Tá? Ou, me corrijam aí o meu inglês, que não é lá essas coisas, right hand size. Tá? Ou seja, o lado direito da mão. É o lado direito da mão. São os termos independentes. Então, a gente já começa a perceber o seguinte, que na forma padrão, e aí é que eu preciso que vocês compreendam essa transição. A modelagem pode ser de qualquer jeito. Ou seja, eu tenho uma equação ou uma inequação nas restrições e eu posso ter variáveis de qualquer lado. Entretanto, quando eu vou colocar na forma padrão para que eu possa aplicar o simplex, tudo que tem variável vai para o LHS, que é o left hand side, o lado esquerdo da mão. Tudo que não tem variável vai para o lado direito, que é o RHS. Com o tempo, alguns livros estão deixando de usar o RHS. Entretanto, ele é extremamente importante para a gente entender as lógicas, tá? As demonstrações dos teoremas, a gente vai usar muito esse RHS. O que é importante, então? Os termos independentes, o RHS, devem ser não negativos, ou seja, esses Bs aqui tem que ser maior ou igual a zero. Todas as... Fala? Professor, Alguém? Pode falar. eu só acho que é right hand side ali em vez de size, se eu não estiver enganado. Claro, size é tamanho, né? É. Claro. Obrigado. Viu? Eu falei para vocês que o meu inglês não é lá essas coisas, mas obviamente, tá tranquilo. Obrigado. Vão me corrigindo aí, gente. Tá? Beleza. Eu erro de propósito para ver se vocês estão espertos, tá? E minto também, mentiroso também. Então, beleza. Então, o RHS sempre positivo. Todas as restrições devem ser dadas por equações lineares, ou seja, igualdades. Então, a gente vai aprender aí que para transformar uma inequação numa equação, nós vamos ter que lançar mão de outras variáveis. Né? Essas variáveis que nós temos aqui, x1, x2, que são as variáveis que têm significado no modelo, nós chamamos de variáveis originais. Tá? As variáveis originais do modelo. Ou seja, aquilo que tem significado. O x1 é a quantidade que está produzindo x1. Ou seja, aquilo que a gente fez na aula passada. Eu tenho que definir essas variáveis e isso são as variáveis originais. Para transformar as restrições em equações ou as desigualdades em equações, ou seja, em igualdades, nós vamos lançar mãos das variáveis de folga. Nós já vamos ver isso, tá? A gente vai ver
entre hoje e na aula que vem, que a gente tem 3 tipos de variáveis. Variáveis originais, variáveis de folga e as variáveis artificiais. Então, por enquanto, o que nos importa é as variáveis originais e as variáveis de folga, que vão servir para transformar as inequações em equações lineares. Ok? Muito bem. Deixa eu grifar aqui. E, obviamente, as variáveis, as condições são que as variáveis têm que ser maior ou igual a zero. Por quê? Lembra lá no nosso gráfico, método gráfico, que a gente pega o primeiro quadrante? Então, todas as variáveis têm que estar lá no primeiro quadrante. Se nós estamos falando em 3D, no primeiro octante, no 4D eu já não sei como é que chama, tá? Mas, porque não tem, né? Mas as variáveis todas, elas têm que ser não negativas. Professor, mas e se eu tenho uma variável que precisa, ela tem que ser negativa, ou ela pode ser qualquer valor, positivo ou negativo? Não tem problema nenhum. Nós vamos aprender técnicas para transformar variáveis que são não positivas, ou que são livres, né, ou que são negativas, em não negativas. Nós vamos ter que fazer isso. Então, todas as variáveis de decisão têm que ser não negativas. Ou seja, essas 4 condições aqui, os termos devem ser não negativos. Então, os meus valores B não negativos, tem que ser todas as equações de igualdades, as variáveis têm que ser não negativas, e a função objetivo de maximizar, vocês vão ver que minimizar vai dar a mesma coisa, mas maximizar vai ser mais fácil para o simplex, tá? Essas 4 condições aqui têm que ser satisfeitas de forma padrão. Vamos entender os elementos que nós temos aqui. Então, quando a gente escreve de forma matricial aqui o meu modelo, eu vou ter lá minimizar ou maximizar Cx, tá? Cx sujeito a AX igual a B, x maior que zero. Quem que é o meu A? É a matriz aqui M por N. Reparem que eu tenho um AX, é uma matriz M por N, M por N, vou fazer minúsculo para ficar certo, M por N, tá? Eu tenho aqui uma matriz X que é N por 1. Bom, se eu tenho aqui uma M por N vezes uma N por 1, a resposta, obviamente, não sei se vocês lembram a condição de multiplicação das matrizes, se as colunas do primeira for igual às linhas da segunda, eu posso multiplicar. E a resposta vai dar uma matriz, número de linhas da primeira, número de colunas da segunda, que é M por 1, que é justamente o meu Bzinho, M por 1. Tá? Então, essa aqui, M por 1, é essa. Então, eu tenho aqui uma multiplicação que resulta numa matriz M por 1. Eu tenho aqui o meu Bzinho, que é uma matriz M por 1. Beleza? Muito bem. Como eu tenho N variáveis, aqui eu estou fazendo uma forçação de barra. Na verdade, aqui, eu tenho que ter aqui um C transposto vezes X. Tá? Porque eu tenho aqui... aqui ele está dando um vetor C em linha, né? Se a gente vai usar o rigor matemático, todo vetor é um vetor coluna. Isso em álgebra linear a gente acaba vendo isso, tá? Aqui no livro ele já trouxe o vetor C como sendo um vetor linha, e aí faz sentido eu ter um 1 por N vezes um N por 1. Então vamos colocar aqui uma linha por N colunas. Então, se eu multiplico 1 por N vezes um N por 1, 1 por N vezes N por 1, a resposta vai ser um 1 por 1, que é minha função f de x, ou o z, tá? Que é o nosso valor da função objetivo. E é essa multiplicação que nós estamos tendo aqui. Tudo bem? Rigorosamente, matematicamente falando, nós temos que... O C também é um vetor coluna, e aí seria C transposto x, tá? Seria esse aqui, um rigor matemático um pouquinho maior, tá? Em todas as variáveis, obviamente, o vetor nulo aqui maior ou igual que zero, tá? Então, essa aqui é a estrutura matricial. Se nós pensarmos o seguinte, que eu vou resolver aqui, eu tenho que resolver esse sistema,
AX igual a B, isso aqui é um sistema de equações lineares. Eu tenho 3 tipos de solução, não sei se vocês vão me lembrar. 3 tipos de sistemas lineares. Sistemas possíveis e determinados. Sistemas possíveis e indeterminados. E sistemas impossíveis. Lembram disso, não? Tem alguém que dá aula disso? Então, essas condições. Alguém vai lembrar aqui quem que é um sistema possível e determinado? Quando eu tenho o número de equações, o número de linhas igual ao número de colunas. E nenhuma delas é múltiplo uma da outra. Então, isso é que a gente aprende na 7ª série. Como que a gente aprende isso na faculdade? Por escalonamento? Isso, a gente faz o escalonamento e a gente tem que garantir que todas as colunas são linearmente independentes. Porque se eu tenho o mesmo número, M é igual a N, ou seja, isso aqui é uma matriz quadrada, todas as colunas são linearmente independentes, na hora que eu escalono, vai me sobrar um valor aqui, que vai me dar a resposta automática do xn, que eu substituo no anterior, xn menos 1, que eu substituo no anterior, xn menos 2, que eu substituo no anterior, até chegar no x1, e por escalonamento eu resolvo o meu sistema de equações lineares. Tudo bem? Então, é isso que a gente precisa. Exatamente isso que a gente precisa. Porém, nem sempre isso é o que acontece. O que geralmente acontece é que eu tenho uma quantidade diferente de variáveis e colunas, ou restrições e variáveis. M é diferente de N. Então, na maioria dos casos, a gente vai ter sistemas possíveis e indeterminados ou sistemas impossíveis. Quando tem solução, eu vou ter um caso de sistemas possíveis e indeterminados. Não é indeterminado porque eu não consigo achar uma solução. É indeterminado porque eu consigo achar a solução de uma variável dependendo da outra. Ou seja, as minhas colunas são linearmente dependentes. E aí eu vou pegar dessas dependências, qual é aquela que, ao substituir a função objetivo, me dá a melhor solução. Então é essa parte aqui que nós temos que resolver. É isso que nós temos que entender como é que resolve. Se eu for resolver por escalonamento, eu tô ferrado, porque daí eu vou chegar no final, vou ter aqui que, por exemplo, o xn depende do x3, do x2 e do x7. Aí eu acho um valor, aí acho todos os valores. Tem uma solução, substituo na função objetivo, tem um valor. Aí, mas eu tenho outra solução, porque ele é indeterminado, eu tenho várias. E eu vou ficar por tentativa e erro. Então, a resolução de sistemas tradicional aqui, embora funcione, pode ser extremamente lenta, porque fazer todas as combinações possíveis dessa indeterminação aí, que é o grande problema, tá? É aí que o simplex entra. Quem que eu vou investigar? Os vértices lá da região viável. Ou seja, na hora que eu vou resolver esse sistema aqui pelo simplex, ele vai me dar uma estrutura, porque está na forma padrão, tal que garanta que cada solução que eu coloque aqui, em cada iteração do simplex, seja um daqueles vértices. Ou seja, cada tentativa de resolver esse sistema possível, mas indeterminado, é um vértice de lá. E eu vou caminhar sempre de um vértice para outro vértice. Tudo bem? Então, é por isso que nós temos que colocar na forma padrão, para que eu possa aplicar o simplex e investigar na solução desse sistema feito aqui as possíveis soluções. Nós chamamos essa matriz A aqui de matriz tecnológica, tá? Por quê? Porque aqui estão as condições das restrições, tá? O C nós chamamos de coeficiente da função objetivo, o B chamamos de RHS e o X são as variáveis, sem problema nenhum. Como é que a gente chega? Como é que a gente transforma, então, um modelo qualquer em um modelo na forma padrão? É isso que a gente vai ver agora. Então, transformação
transformação para forma padrão ou forma canônica, tá? Muito bem. A função objetivo de maximizar ou de minimizar é a mesma coisa, basta multiplicar por menos 1. Por isso que fazer maximizar ou minimizar tanto faz. Tanto faz. Na prática, tanto faz. Tá? As restrições. As restrições, então, é o seguinte. Aqui seria importante eu fazer um desenho. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou ter que pegar um pente. Aqui. Vocês conseguem ver aí, legal? Desse tamanho? Sim ou não? Sim. Tá dando pra ver, sim. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, deixa um pouquinho maior aqui. Beleza. Então tá. Então, muito bem. Primeira função objetivo. Como é que eu transformo de minimizar para maximizar? Ou seja, eu multiplico toda a função por menos 1. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho maximizar z, tá? Maximizar z. Se eu quiser minimizar, multiplico por menos 1. E ao invés de maximizar z, eu vou minimizar menos z. Tá? Ou seja, eu só tenho que lembrar que no final a solução que eu vou ter de z está com o sinal invertido. Vai dar lá 160. Na hora que eu faço o simplex, vai aparecer menos 160. Ah, mas eu multipliquei por menos 1, então é 160. Né? Então, a função objetivo, tranquilo, só multiplicar por menos 1. Da mesma maneira, quando o meu Bzinho for... o meu Bzinho for negativo. Se aqui for negativo, eu multiplico por menos 1. O que eu não posso esquecer? Deixa eu pegar aqui, cadê o destaque? Deixa eu clicado ele aqui. Eu não posso esquecer de inverter a minha desigualdade, tá? Então, se eu pego uma restrição que tem um valor negativo e de maior ou igual, se eu multiplicar por menos 1, eu inverto o sinal de todo mundo, inverto o sinal do B, que é o meu objetivo, e aí a minha desigualdade muda de sinal. O que era maior ou igual passou por menor ou igual. Eu não posso esquecer em hipótese alguma disso, tá? Então, tanto faz ser do menor ou igual para o maior ou do maior para o menor. Tanto faz, tá? Muito bem. Aqui agora entra a parte das variáveis de folga, que é o principal aqui para transformar. Então, para transformar em igualdade, em desigualdade, não tem problema. O vetor, o B e a função objetivo não tem problema nenhum. As coisas mais difíceis que nós temos aqui que é só multiplicar por menos 1. É quando a gente tem transformar a desigualdade em igualdade e as variáveis. Primeiro vamos falar as desigualdades. Muito bem. Aqui agora, vamos ver se eu consigo fazer aqui o desenho. Se eu tenho uma restrição, isso aqui deu. Então eu tenho lá, por exemplo, 2x1 mais 3x2 mais 5x3 menor ou igual a 20. Muito bem. Imagine que eu tenho, então, um segmento de reta de tamanho 20. Eu estou dizendo que esse lado aqui é menor ou, no máximo, igual a 20. Ou seja, essa restrição aqui é algo que é menor ou igual aqui. Ou seja, para completar os 20, se é uma restrição de menor ou igual, eu tenho que somar alguma coisa aqui, um x4, alguma coisa aqui, que consiga compensar essa falta.
Na pior das hipóteses, se x4 for zero, eu tenho a igualdade. Ou seja, eu tenho que esse pedaço aqui, que é o 2x1 mais 3x2 mais 5x3, é igual a 20. Ou seja, x4 é zero. Se esse pedaço, ao substituir, achar a solução, for menor do que 20, significa que essa variável aqui de folga, esse x4, tem algum tipo de valor. A variável original, ela tem um significado óbvio, porque a gente modelou isso, a gente que definiu essa variável original aqui. A variável de folga, ela tem um significado especial. Então, imagine que essa restrição aqui fosse, por exemplo, uma restrição de matéria-prima. Em quilos. Tá? Ou seja, o produto X1 leva 2 quilos a matéria-prima, o produto X2 leva 3 quilos a matéria-prima, e o produto X3 leva 5 quilos a matéria-prima. E eu tenho, no máximo, 20 quilos aqui para usar. Tá? Então, bem clássico aqui a restrição. Legal. Imagine que a solução final, eu tenho aqui, por exemplo, a solução 2, 0 e 3. Tá? Isto é, 2 vezes 2, mais 3 vezes 0, mais 5 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 4 mais 0 mais 15, que é igual a 19. Obviamente que 19 é menor ou igual que 20. Legal. Em termos de solução, isso funciona. Agora, para que a gente possa aplicar o simplex, eu não posso ter essa desigualdade. Eu preciso ter uma igualdade. Logo, eu vou lançar a mão dessa x4 e vou escrever a minha restrição assim. 2x1 mais 3x2 mais 5x3 mais 1x4 igual a 20. Essa variável de folga é o que nós chamamos de uma variável de falta. Então, uma variável aqui, variável de folga, ela vai se dividir em duas. Uma variável, essa aqui é o que nós chamamos de variável de falta. Ou seja, falta 1 quilo aqui para que tenha os 20. Ou seja, a minha solução das variáveis originais, x1, x2 e x3, ela passa a ser agora 2, 0, 3, 1, onde que aqui vai ter o x1, o x2, o x3 e o x4. E aí eu vou ter lá 4 mais 0 mais 15 mais 1 igual a 20. Ou seja, a igualdade está satisfeita. Tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de variável de folga. É ela que nós colocamos aqui, esse xk aqui, para completar e transformar a desigualdade em igualdade. Se eu tenho uma coisa maior, se eu tenho uma coisa maior, 2x1 mais 3x2 mais 5x3 maior ou igual a 10. Tá? Muito bem. Partindo do princípio que a solução ótima é 203. Tá? Muito bem. Se é 203, isso aqui vai ficar 19 maior ou igual a 10. Legal, ótimo, satisfez a restrição. Mas para que o simplex possa usar isso, de novo, a desigualdade tem que ser igual. Então a gente faz. Agora eu vou fazer a reta lá de novo antes. Então tá aqui. Se esse pedaço aqui tem 20 unidades e isso aqui é maior, ou seja, eu tenho um espaço maior do que 20. Eu não sei quanto que é isso aqui. Ou seja, para que isso aqui, que seja maior, chegue em 20, eu tenho que tirar uma coisa positiva. Se ele é 24, eu tenho que tirar 4. Cuidado, eu tenho que tirar 4. Isto é, eu tenho que fazer 2x1 mais 3x2 mais 5x3 menos tirar
alguma coisa, x4. Tá? Isso aqui igual a 20. Opa, perdão. A 10. A 10. Tá? Ou seja, eu tenho que tirar 4. Aqui vai estar x4. Eu estou tirando... Por que eu estou falando isso? Porque x4 é maior ou igual a 0. Quando x4 for maior ou igual a 0, significa que ao substituir o valor nesse pedaço aqui, ele vai dar exatamente 10. Se essa soma der maior do que 10, que tem que ser maior ou no máximo igual a 10, o x4 vai ganhar um valor. Isso aqui, dentro da variável de folga, que nós estávamos falando, eu tenho uma variável que é de folga falta, isso aqui é uma variável que nós chamamos de excesso. Está sobrando essa quantidade de x4 aqui. Ou seja, se é em quilos essa restrição, a variável de folga tem um significado econômico, que é o quanto está sobrando ou o quanto está faltando, que é a falta ou excesso, ou seja, quanto que eu tenho de folga, quanto está faltando ou quanto está sobrando daquele recurso, daquela restrição. Tudo bem? Por isso que nós chamamos de variável de folga ou variável de folga de falta, no caso de menor ou igual, é mais x alguma coisa, e variável de folga de excesso, que é quando eu tenho a restrição de maior ou igual, que é menos x alguma coisa. Obviamente, quando eu faço duas restrições, 2x1 mais 3x2 mais 5x3 menor ou igual a 20, 2x1 mais 3x2, para usar o mesmo exemplo, tá? Mais 3x2 mais 5x3 maior ou igual a 10. Isso aqui é minha restrição tradicional. Se eu vou transformar ela na forma padrão, lembrando, por que eu estou fazendo isso na forma padrão? Porque é a condição que eu preciso ter no modelo para aplicar o simplex. Eu vou ter 2x1 mais 3x2 mais 5x3 mais um x4 igual a 20. E aqui 2x1 mais 3x2 mais 5x3 mais um x5 igual a 10. Tá? Obviamente que aqui eu estou usando a mesma equação, a mesma sentença matemática. Estou usando a mesma, mas Professor, aqui poderia ser outra coisa, tá? Poderia ser qualquer outro. Pode falar. não seria menos o x5 na segunda ali, por ser uma de excesso? Menos x5, foi o que eu disse, ó. Tá até escrito ali, ó. Tá vendo? Tá certo. Menos x5, tá? Beleza, obrigado. O que é importante? Então, eu alterei aqui, ó. Vou alterar aqui para não criar confusão. Essa aqui é uma restrição, essa aqui é outra restrição. Então, essa aqui tem um significado. É o que falta dessa restrição, que eu não sei o que é, por exemplo, pode ser quilos. Então, esse x4 é o que falta em quilos para chegar em 20, que é a quantidade que eu tenho em estoque. Essa aqui pode ser homens-hora. Isso aqui é o que excede de homens-hora, eu tenho que gastar pelo menos 10 homens-hora por mês, eu tenho que gastar. Então, esse x5 é o que excede de homens-hora desses 10 que eu tenho que gastar. Tá? Então, eu tenho significados para essas variáveis de folga. É importante a gente compreender isso, ok? Eu tenho interpretação econômica disso. Vou minimizar só, vai que eu uso depois. Muito bem. Então, agora vamos voltar aqui a 100%. Eu vou usar aqui já de novo. Viu só? Por fim, eu tenho aqui as minhas variáveis, tá? Alguma dúvida aí com relação à transformação das inequações em equações, lançando mão aí de variáveis de folga,
e de excesso? Ou de falta de excesso? Alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Tranquilo. Tá, ótimo. Importante. Uma coisa que não vai estar escrito em nenhum livro. Quando nós estamos resolvendo na mão isso, o simplex, e quando a gente quer ver algumas características, mesmo quando a gente tem uma igualdade, a gente acaba usando uma variável de folga. Se é uma igualdade, essa variável de folga obrigatoriamente é zero, concordam comigo, né? Se ela já é uma igualdade originalmente, não faz sentido eu transformar igualdade em igualdade. Ou seja, eu colocar uma variável de folga ali, não vai fazer sentido algum. Porém, para o simplex, quando a gente coloca essa variável de folga, ela tem algumas relações algumas implicações, algumas interpretações que vai valer a pena a gente colocar, tá? Então isso não vai estar escrito em nenhum livro. Por quê? Porque não faz sentido eu colocar. Entretanto, como a gente quer ver lá o significado disso na geometria do simplex e algumas implicações com relação ao simplex depois revisado, a gente vai acabar colocando uma variável de folga ali mesmo, sem problema nenhum, para que a gente possa rodar o simplex e entender um pouquinho como é que funciona a solução daquele sistema possível e determinado lá, tá? Então isso é uma coisa que não vai estar escrito em lugar nenhum, que no fundo não serve para nada, a não ser para compreender por que o simplex funciona mesmo assim. Mas, de toda sorte, a gente pensa o seguinte: imagine que eu tenho um sistema, um modelo de programação linear com 5 restrições e 3 variáveis. 5 restrições e 3 variáveis. Quando nós transformamos todas elas restrições de desigualdade, quando nós transformamos isso em forma padrão, quantas variáveis vai acabar tendo? Eu tenho 5 restrições e 3 variáveis, 3 colunas. Se para cada restrição eu coloco uma variável diferente, eu vou ter 8. Ou seja, a quantidade de variáveis na forma padrão é a soma das variáveis originais mais as variáveis de folga. Se eu partir de um princípio que toda restrição vai ganhar uma variável de folga nova, exclusiva, porque ela tem um significado, a quantidade de variáveis no final sempre vai ser a quantidade de variáveis originais mais o número de restrições. Tá? Então, uma 5 por 3 vai virar uma 5 por 8, que é 3 mais 5. Tudo bem? Isso tem um sentido, porque em algum momento a gente vai usar uma matriz canônica, que é com os vetores canônicos, 1, 0, 0, 0, 1, de tamanho n, m por m, que seria o número de equações. Tá? A gente vai usar uma m por m aí, em algum momento, lá no simplex. Isso é só para deixando vocês espertos no que vai aparecer daqui a pouco. Agora, com relação às variáveis negativas, eu vou direto aqui para o exemplo. Tá? Então, eu tenho lá aqui, por exemplo... Ops, vou fazer com a caneta que é melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho lá, por exemplo, que 3x1, vou aumentar o tamanho da... mais 4x2, menos 3x3, mais 8x4, menos 7x5 é menor ou igual a 10. E aí eu vou ter uma condição assim, que x1, x2, x5 é maior ou igual a 0, x3 é menor ou igual a 0, x4 é irrestrito. Ou seja, x4 pode ser qualquer valor, positivo ou negativo. É um tipo de variável que aceita isso.
modelo, eu defini as variáveis são minhas, eu faço do jeito que eu quero, o modelo é meu, ninguém se mete com isso. É assim? A dissertação é de vocês, a tese é de vocês. Eu quero que a minha variável seja negativa, vai ser negativa. Eu quero que a variável seja restrita, vai ser restrita. Não tem problema nenhum com isso. Nada. Tá? Obviamente que a gente tende a colocar sempre as variáveis não negativas. Por quê? Acabamos de ver que o simplex funciona na forma, quando o modelo está na forma padrão. A forma padrão exige que todas as variáveis sejam não negativas. Logo, se eu modelar o meu problema já com as variáveis não negativas, eu já estou adiantando meu serviço e colocar na forma padrão. Sim ou não? Entenderam? Isso é importante. Tá bom. Tranquilo, professor. Ótimo. É que assim, nessa hora, na sala de aula, eu gosto de olhar no olhinho de cada um, porque é isso que eu sinto falta no remoto. Porque aqui, na hora que eu olho no olhinho de vocês, eu vejo se vocês entenderam, vocês não têm a menor noção. Aqui eu preciso responder para mim, tá? Eu preciso entender que vocês já estão vendo lá na frente, né? Ou que vocês compreenderam por que na hora da modelagem a gente tende, que é o que eu falei na aula passada, e para quem assistiu as outras aulas lá no começo do ano, a gente fala, vamos colocar as variáveis não negativas. Por que a gente vai colocar aqui? Pô, professor, mas todas as variáveis são negativas, eu preciso colocar no modelo? Precisa. Por quê? Porque eu posso ter variáveis não negativas, mas lá naquele momento que eu falei de modelagem, eu tentei evitar falar disso. Por quê? Porque a forma padrão é aqui. A gente tende a fazer com que as variáveis sejam não negativas. Mas eu tenho que transformar. O x3, ele é negativo, é uma variável que é negativa ou no máximo zero, e o x4 é qualquer coisa. Né? É um fluxo de caixa, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser qualquer coisa. Tá? Muito bem, eu tenho que transformar o x3 para que eu possa fazer isso aqui de alguma maneira que ele fique maior ou igual a zero. Muito bem, o que eu faço? Eu faço que o meu x3 vai ser igual a menos um x3', onde que o x3' vai ser maior ou igual a zero. Óbvio, imagina que o x3 é menos 10. Bom, menos 10, então eu vou ter que o x3 aqui vai ser positivo, vai ser 10. Tudo bem? Entenderam? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim, professor. Então, legal. Então, eu vou ter aqui já na minha restrição aqui embaixo. 3x1 é positivo, mais 4x2. Ou seja, onde tem x3, eu vou substituir por menos x3'. Ou seja, menos 3x' vezes, substitui aqui, isso aqui vai passar a ser mais, menos com menos mais, 3x3'. E na minha forma padrão, eu vou resolver o x3'. E aí, quando eu achar o valor ótimo de x3', depois que eu aplicar o simplex, eu venho aqui, coloco o valor de x3', que é um valor positivo, e eu vou ter o valor de x3 original. Tudo bem? Então, eu saio fazendo a otimização em x3', nessa nova variável. E lá no final eu recupero. Assim como quando a gente falou ali que a minha função objetivo é de minimizar e eu vou transformar para maximizar, eu multipliquei por menos 1, o sinal da função objetivo de z, no final do simplex, vai estar invertido. Eu tenho que inverter o sinal e vai me dar o valor de z original. Tá? Então, tranquilo aqui é fácil. Aí, o x4 é irrestrito. Muito bem. Então, imagine aqui que eu tenho... Aqui é o zero. x4 pode ser qualquer coisa aqui. Como é que eu consigo transformar algo que é qualquer coisa em variável não negativa, porque é a forma padrão? A resposta está aqui, ó. Tá? Eu faço a subtração de duas variáveis positivas. Então,
Se eu tenho que fazer x4 aqui, mesma coisa, maior ou igual a zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que o meu x4 seja igual a x4' menos x4 duas linhas. Se o meu x4 for 10, por exemplo, tá? Significa que o x4' é 10 e o x4 duas linhas é 0. Então, 10 menos 0 é 10. Se o meu x4 no final for menos 10, significa que o x4 é 0, o x4' é 0 e o x4 duas linhas é 10, porque 0 menos 10 é menos 10. Então, dessa forma aqui, eu consigo transformar eu consigo, baseado em duas coisas não negativas, grosseiramente falando, duas informações positivas, se transformar em qualquer valor real. Ou seja, aonde tem x4, eu vou multiplicar por x4' menos x4 duas linhas. Ou seja, eu vou ter na restrição 8x4' menos 8x4 duas linhas, e aí o 5 não mexe mais nada. 7x5 menor ou igual mais x6 igual a 10. Que aqui já x5 mais x6. Tudo bem? Então, agora, essa restrição aqui, com as variáveis x3, x4 não negativas, foram transformados todo mundo aqui de x1 até x6 agora em maior ou igual a zero, restrição de igual. E essa restrição aqui, esse exemplo que eu dei aqui, ele compreende tudo aquilo que eu preciso saber para transformar qualquer coisa agora nas condições da forma padrão. Variáveis não negativos, RHS não negativos, restrições de igualdade. Beleza? Sim ou não? Tranquilo, professor. Ótimo. Maravilha, Beleza. professor. Maravilha, que bom. Isso aí. É isso aí que nós precisávamos. Ok, deixa isso aí quietinho. Minimizar aqui. Vamos voltar para cá. Uma vez estando na forma padrão, galera, a gente pode a partir daí, aplicar o simplex, tá? Então, aqui alguns exemplos só. Então, a variável de maximizar. Deixa eu tomar mais um gole d'água. Ó, x1 é livre, x2, x3, x4 maior ou igual a zero, uma de menor ou igual, uma de maior ou igual. Na hora que eu vou transformar, ela quer fazer, no caso dela, que é, ela colocou a forma padrão como minimizar. Isso aqui muda de livro para livro, tá? A maioria dos livros é desse jeito, a função objetivo de padrão é de minimizar, por causa do Katamurti, do livro do Katamurti. Eu acabo usando de maximizar por causa do livro do Pisolato, tá? O livro do Pisolato é de maximizar a forma padrão, porque facilita lá na frente do simplex, mas eu explico isso no momento certo, tá? Então, olha só, a variável x1 que era livre foi transformada em x1' x1 duas linhas, tá? Por que que eu não uso 1 e 2? Porque para alguém pensar que isso aqui é x ao quadrado, é um tiro. Concorda comigo? Se o cara olha assim e fala x1, 1, x1, 2. Ele não vai ler x1, 2, ele vai ler x1 ao quadrado. Então, eu não gosto de usar índice em cima em programação linear, porque é fácil de se confundir, tá? Eu prefiro usar índices embaixo. Só uso índices em cima quando a gente está escrevendo de forma genérica, então, ou seja, que é uma letra aqui, e que isso esteja muito bem definido. Senão eu prefiro usar linha e duas linhas mesmo, tá? Então, olha lá, onde tinha o x1, então x1 e 2x1. Ele transformou aqui em x1 menos x1, 1 linha menos x1 duas linhas, 2x1 menos 2x1 duas linhas. O resto das variáveis não mudou. Aqui, no menor ou igual a 12, aparece um x5 mais x5 igual a 12. No maior ou igual a 6,
vai aparecer aqui um menos x6 igual a 6. Tá? E aí está na forma padrão. Difícil, fácil? Tranquilo. Tudo tranquilo, tá aí, professor? Fácil, né? Muito fácil. Muito bem. Tranquilo até aparecer uma lista, né? Não, tranquilo. A listinha vai ser sossegada. Não esqueça que a gente vai fazer 150 exercícios no total. A gente só fez 23 até agora, então tem que... A média aí tá boa, né? Até o final. Estando isso tranquilo para todos, só vou finalizar aqui agora. Agora a gente vai conseguir entender um pouquinho com mais clareza as hipóteses do modelo de programação linear. Eu já falei na aula passada, mas aqui agora a gente fecha isso e encerra essa parte teórica para a gente poder ir para o simplex tranquilamente daqui a pouco, tá? Então, um modelo de programação linear, eu tenho função objetiva, eu tenho 4 condições: proporcionalidade, aditividade, divisibilidade, não negatividade e certeza. Então, o que é isso? A primeira, proporcionalidade, é o seguinte, ó, a sua contribuição em relação à função objetiva e as restrições seja diretamente proporcional ao valor da variável dessa decisão. Isso significa que eu vou multiplicar por um coeficiente. Se eu tenho x1, se eu tenho 1, ele ganha 3. Se eu tenho 2, ele ganha 6. Se eu tenho 3, ele ganha 9. Então, essa que é o que a gente chama de proporcionalidade. É diretamente proporcional ao valor da variável, tá? É uma condição linear aí. A aditividade, ela tem a ver com, bom, se a quantidade de x1 é multiplicada por 3, a multiplicação de 3 vezes x1 é a total contribuição da função objetivo em relação à variável x1. Se 4x2 é a quantidade total da contribuição na função objetivo da variável x2, então a contribuição de x1 e a contribuição de x2 é a soma das suas contribuições. Nunca, em hipótese alguma, jamais, em nada, pode ser a multiplicação dessas coisas. Nunca. Se aparecer qualquer lista, aparecer qualquer coisa, multiplicação, vai cair o dedinho do pé esquerdo de vocês 2 dias depois, tá? Isso é uma mandinga que nós temos no programa. Vai cair o dedinho do pé. Não pode multiplicar variáveis aí. Multiplicou variáveis, perdeu o sentido de programação linear, passa a ser não linear. Tá? Então, a hipótese da aditividade é para garantir que, uma vez que eu defino que as variáveis têm índice 1, elas têm um significado, a soma delas é o que vai fazer com que eu tenha a composição das minhas equações e inequações. Elas são aditivas e não multiplicativas. Tá? Multiplicativas eu transformaria o modelo em não linear e trabalharia com métodos de otimização não linear. Divisibilidade e não negatividade. Aqui eu vou destacar o que está escrito. Divisibilidade e não negatividade significa o seguinte: cada uma das variáveis de decisão consideradas no modelo pode assumir qualquer valor não negativo dentro do intervalo, incluindo valores fracionários, desde que satisfaça o modelo. Tá? Quando a gente não coloca, ou quando a gente não pode ter valores fracionários, nós estamos particularizando isso, nós estamos particularizando o modelo de programação linear para um modelo de programação linear inteira. Programação linear inteira. Ou um problema de programação binária, tá? Quando eu tenho variáveis 1 ou 0. Então, vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma escala de funcionários. A minha variável x vai ser a quantidade de funcionários no horário 1. Eu não posso escalar 3,5 funcionários. O 0,5, eu não posso considerar, tem um anãozinho que trabalha lá. Não posso considerar um anãozinho meia pessoa, é uma pessoa inteira, tá? Então, ou é 3 pessoas, ou é 4 pessoas, tá? Então, aí a gente vai colocar uma condição especial no domínio das variáveis. Mas, se não tem nada sobre isso no problema, eu posso assumir valores fracionários. Vou dar um exemplo agora. Eu estou usando tonelagem de brita para fazer uma mistura de concreto.
eu posso usar 16,72 toneladas, sem problema nenhum. Se isso vai ser a resposta ótima, não tem problema nenhum. Até porque agora a gente vai conseguir imaginar aqui, se eu estou num problema que eu tenho várias... Aqui, coincidentemente, o ponto C deu 3,2. Mas poderia não dar 3,2. Poderia ser qualquer... Aqui coincidiu de dar num ponto inteiro. Mas é duas restrições. É a interseção de duas restrições. Pode ser qualquer valor. Tudo bem? Então, é isso que significa divisibilidade. E certeza é o seguinte. Essa hipótese afirma que os coeficientes da função objetiva, os coeficientes das restrições e os termos independentes, ou seja, os Cs, tá? Que é os coeficientes da função objetiva. A matriz A, que é a matriz tecnológica, e o RHS são determinísticos, ou seja, são constantes e conhecidos com certeza. É aquilo que a gente falou. Vamos pegar uma restrição que é uso da matéria-prima. Eu tenho lá 2.000 toneladas de matéria-prima. Será que é exatamente 2.000? Será que se eu pegasse 2.000 toneladas de brita lá na briteira para fazer o cimento, se eu for medir, vai dar exatamente 2.000 toneladas? É bem provável que não. Mas a gente define que esses coeficientes, esses termos, tanto o C, que é da função objetiva, quanto a matriz A, que é a matriz tecnológica, quanto o RHS, que é o meu Bzinho, eles são determinísticos, são conhecidos. Isto é, essa variação, essa variabilidade que existe nesses índices, ela é tão pequena que passa a ser desprezível. Então, uma hipótese que nós temos para modelos de programação linear é que todos os coeficientes que a gente usa são determinísticos. Nós nos aproximamos dele pela média, por uma estimativa, por alguma coisa que dá um valor. Nós não estamos preocupados em programação linear com a variabilidade disso. Isso significa que nós desprezamos a variabilidade por ela não interferir no resultado, por ela ser insignificante no resultado. No momento em que essa variabilidade torna-se não insignificante, ou seja, essa variabilidade influencia, nós temos duas alternativas. A primeira alternativa é eu incluir isso no modelo, e aí nós temos uma possibilidade muito grande disso virar uma tese. Por quê? Essa característica de algumas constantes não serem determinísticas, mas serem probabilísticas, é algo que está começando agora a ganhar corpo em modelagem, em programação linear, tá? Em otimização. Na prática, a gente trabalha com essas variáveis ou coeficientes estocásticos, fazendo diversas simulações com as constantes determinísticas. Então, imagine lá que eu tenho 2.000 quilos e eu quero influenciar porque o que eu estou fazendo é muito minucioso, então eu posso variar isso de 1.990 a 2.010 quilos, toneladas. Então, na prática, eu vou acabar resolvendo de uma maneira aleatória, que aí eu vou entrar já daqui a pouco, e vou colocar sempre um valor aleatório entre 1.990 e 2.010. Então, eu trago a incerteza estocástica para dentro de um modelo determinístico e resolvo diversas vezes um modelo determinístico com valores diferentes dentro do intervalo. Essa é a possibilidade 1. Todo mundo compreendeu essa possibilidade? Sim. Tá. Então, é importante vocês entenderem que existe isso, porque muitos modelos matemáticos, agora de 2 anos para cá, estão começando a explorar as características probabilísticas ou estocásticas dessas constantes. E estão sendo chamados isso de
programação linear robusta. Por quê? Porque não estão preocupados somente com a resposta ótima, mas sim com a variabilidade da resposta quando eu tenho uma variabilidade das minhas constantes. Ou seja, se a minha resposta ela não sofrer grandes mudanças, a minha solução não sofrer grandes mudanças, uma vez que eu estou mudando de uma maneira ali controlada a parte estocástica das minhas constantes de entrada, lembrando que constantes são os valores, os constantes da função objetivo, a matriz tecnológica A, então os constantes da função objetivo C, a matriz tecnológica A e o RHS Bzinho. Quando eu estou variando isso, a minha resposta não varia muito. Se eu consigo ter um modelo ou um algoritmo que consiga resolver isso e consiga manter essa estabilidade, a gente está começando, está nascendo uma linha de pesquisa chamada programação linear robusta. Então a gente chama isso de solução robusta. Tá? Ou seja, eu não estou mais preocupado somente com a solução ótima, mas sim com a sensibilidade do modelo. Então, para alguém aí que quiser pesquisar uma dissertação nesse sentido, tem bastante espaço e as revistas estão bastante interessadas nesse tipo de análise. Obviamente que essa variabilidade que eu tenho nas constantes, ou seja, trazer a parte estocástica das constantes para dentro do modelo, tem que ter uma interpretação econômica interessante para poder fazer essa discussão, tá? Ou seja, possibilidade 1 é trabalhar com isso, trazer esses intervalos de variabilidade e resolver diversos modelos determinísticos e entender como que é a resposta. Aí vou gerar intervalos de confiança, etc. Outra maneira seria não abordar com programação linear e abordar com simulação discreta, tá? Então, aí, o Pécora, ano que vem, ele vai dar essa disciplina, provavelmente provavelmente também lá no PP Gold. Então, aí, é outra área que é simulação discreta, onde a gente trabalha daí com a variabilidade, com distribuição de probabilidades dos dados. Aí é quando essa variabilidade ela é extremamente significativa a ponto de não ser possível transformar esse modelo no modelo linear. Então, quando chega num ponto, pode acontecer que um problema é tão complexo ou ele tem uma relação a variabilidade é tão intensa que às vezes eu não consigo modelar em programação linear ele como um todo, eu consigo pedaços. Então eu transformo essa alta complexidade no modelo de simulação discreta. Então é uma outra disciplina, é a alternativa 2. E basicamente nós temos essas duas alternativas, tá? Dentro de programação linear, ou então ir para programação não linear, mas aí seria uma coisa similar à programação linear. Mas a gente tem essa certeza, ou seja, a gente parte da hipótese que a gente sabe que o coeficiente que eu vou colocar lá é um valor, é um número. Tudo bem? Beleza? Então vamos parar de compartilhar aqui. Voltar a me ver aí? Então, 10h55, eu vou parar de novo aqui, fazer mais um intervalinho de 15 minutinhos, tomar uma água no banheiro quem precisa. Tá bom? E a gente volta 11h10 para... Eu vou fazer mais um ou dois exemplos, que agora eu quero transformar o modelo matemático num modelo com somatórios e índices, etc. Tá bom? Para a gente finalizar essa parte de formalização, e aí semana que vem a gente entra com o Simplex. Então, vou parar a gravação aqui.